Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião, aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que nos presta grande audiência em todo o estado gaúcho, sempre participando bastante, né? Porque a gente deixa aberto, a partir de agora, a nossa plataforma de comunicação. Tem o WhatsApp que está na tela e você se comunica também pelo @programa Boca no Trombone. É o perfil mesmo, ele é igual no YouTube, no Instagram, no Facebook. Vem por aí, vem participando, manda sua dúvida previdenciária, sua dúvida trabalhista. Você já viu, tá aqui, ó, os convidados estão com a gente aqui. Consultor previdenciário, consultor trabalhista, daqui a pouquinho os apresento. E claro, a gente preparou muito conteúdo para amanhã desse domingo. Vamos ver? Tem o informe sindical com o Sindimetrô RS, falando para os metroviários. Também é dia dos aeroviários da capital, Sindicato dos Aeroviários. A Matra 4 trabalhando, trazendo os seus destaques. E dia dos quadros especiais, direitos da saúde com as regras sanitárias e direitos dos servidores, as regras administrativas. Tudo isso, muito conteúdo na edição de hoje aqui do Boca no Trombone. Deixa eu dar um bom dia especial a eles, em nome de Rodrigues e Pacheco Advogados. Quem está com a gente na área previdenciária, com muito prazer, muita alegria a gente o recebe, é o Dr. Charles Pacheco. Dr. Charles, muito bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Solano. Cumprimento também o Dr. Diego. É um prazer imenso estar aqui na bancada do programa Boca no Trombone e cumprimento a todos que nos prestigiam com a audiência. Certamente. E está com a gente também na área trabalhista, em nome de Dias e Paim Advogados, o Dr. Diego Paim. Satisfação, alegria ter o Dr. Diego. Bom dia. Satisfação é minha. Bom dia, Dr. Solano. Bom dia, Dr. Charles. E um bom dia especial a essa nossa audiência mais do que qualificada. Verdade. A audiência, que já começou. A gente inicia o Boca no Trombone e as perguntas já vão chegando aqui pra gente, pelo WhatsApp e também pelo nosso perfil nas redes sociais. Doutor Charles, primeira para o senhor aqui, o Leandro lá de Caxias do Sul. Sofri um acidente de trabalho, com o passar do tempo estou perdendo a capacidade na mão. Minha dúvida é, tenho quanto tempo para pedir esse pecúlio? E se passar esse tempo, eu perco? Olha, vamos subir a serra e responder aqui para o Leandro, doutor. Inicialmente, agradecer a pergunta enviada pelo Leandro e vamos aqui tentar, à medida do possível, prestar alguns esclarecimentos. Primeiramente, Leandro, não existe prazo na legislação previdenciária para fazer esse tipo de requerimento. Ou seja, pode fazer imediatamente. O que eu sugiro, diante do caso apresentado, é que, diante dessa lesão que sofreste na mão há alguns anos atrás, que tu avalie, de preferência com assistência, com auxílio de um profissional habilitado, sobre a viabilidade, a possibilidade de requerer um auxílio acidente, caso essa lesão cause uma redução na sua capacidade para o trabalho, ou até mesmo um auxílio por incapacidade temporária, caso essa lesão acabe impedindo o senhor de exercer a sua atividade laborativa, tá certo? Obrigado, doutor Charles. A questão agora é do direito trabalhista da Daisy. Sou assistente fiscal de uma empresa. Fui convidada a assumir o cargo de analista fiscal na mesma empresa, mas me pediram 6 meses para colocar esse novo cargo na minha carteira. Isso é legal? Tá certo isso lá para a Daisy, doutor Diego? Daisy, então, primeiramente, muito bom dia. Parabéns pela sua promoção, mas o que a empresa está fazendo não é legal. O que acontece, Daisy? Se a empresa vai te promover, no seu próprio relato você diz ali, eu vou assumir um cargo de analista. Ele é um cargo que tem uma maior complexidade e uma maior responsabilidade. Então, se a empresa vai lhe atribuir essa nova função, ela tem que imediatamente formalizar isso na sua carteira de trabalho e lhe pagar pelo salário correspondente. Talvez o que a empresa alegue aí é que ela queira fazer uma experiência de 6 meses, mas não se justifica um prazo tão longo de experiência e no período de experiência a pessoa não assume as atribuições do novo cargo, ela aprende a fazer o novo cargo. Mas a partir do momento que ela assume a responsabilidade, aí é promoção efetiva e a empresa tem que imediatamente formalizar e lhe pagar pelo salário correspondente. Obrigado aos doutores, seguem com a gente na consultoria previdenciária e trabalhista, vá participando, vá mandando a sua questão para todos nós. Bom, vamos para o espaço de opinião. E a primeira é assinada pelo Sindimetrô RS. Bom dia, Solano e amigos do Boca no Trombone. A Transurb continua na lista de privatizações. Privatização essa
esse processo iniciado no governo Bolsonaro e, infelizmente, no governo Lula, nós ainda não temos a sinalização clara se a Transurb será privatizada ou não. Junto a isso, a atual gestão da Transurb, que ainda é a anterior, a escolhida pelo governo anterior, resolveu arbitrariamente cortar uma cláusula histórica do nosso setor de segurança. Isso muito próximo de realizarmos uma nova negociação de acordo coletivo. Essa revolta e essa insegurança que foi gerada na categoria resultou na decisão de paralisarmos por tempo indeterminado a partir do dia 8 de maio. A gente entende que isso gera muito transtorno na região metropolitana e desde já a gente quer esclarecer de que a privatização ela vai gerar aumento de tarifa. A Transurb, o trem, se tornará um meio de transporte inseguro porque há previsão de corte de gastos na manutenção. Portanto, a gente entende os prejuízos que podemos dar para os trabalhadores da região metropolitana, mas entendam que a luta é para que se mantenha a Transurb pública estatal e que a gente continue realizando um serviço de qualidade. Obrigado. Obrigado, Ronas Filho, diretor do Sindimetrô RS, sempre atento, né, nas questões aí dos metroviários e das metroviárias. Mais dúvidas, mais consultoria? Hoje o doutor Charles Pacheco está com a gente, em nome do Rodrigues e Pacheco Advogados. O Eduardo, aqui da capital, doutor. O recebimento de insalubridade garante que seja convertido o tempo em especial para combo de aposentadoria por tempo de contribuição e ou aposentadoria por idade? A dúvida do Eduardo. É uma dúvida muito recorrente a do Eduardo e eu fico muito feliz que tenha enviado aqui para a gente. Muito embora o direito do trabalho ele esteja muito próximo, de certa forma, podemos dizer, interligado com o direito previdenciário, na verdade, os critérios adotados pela legislação trabalhista para caracterizar uma atividade insalubre ou periculosa não são os mesmos critérios, na maioria das vezes, adotados pela legislação previdenciária para fins de caracterização de atividade especial, como, por exemplo, exposição a agente nocivo ou óleos e graxas. Então, respondendo objetivamente à sua pergunta, o recebimento de adicional, seja ele por insalubridade ou periculosidade, não gera automaticamente o direito ao reconhecimento deste período como tempo especial. Perfeito. Obrigado, doutor Charles. Mais uma dúvida, agora é do direito trabalhista da Giselda. Trabalho num condomínio há 3 anos, não recebo insalubridade. Faço serviços gerais, uso produtos químicos e limpo banheiros. Tenho direito? É a dúvida da Giselda, doutor Diego. Giselda, pelo seu relato, em princípio sim. Normalmente, a atividade que expõe o trabalhador ali a agentes como limpeza de banheiro, que são agentes biológicos, e produtos químicos, que são agentes químicos, dão direito ao adicional de insalubridade. Lembrando, pessoal de casa aí, Giselda, que a insalubridade ela é medida conforme o grau de exposição dos agentes nocivos à saúde do trabalhador. Esses agentes podem ser físicos, químicos ou biológicos. E aí tem 3 graus também, grau mínimo, grau médio e grau máximo. Isso tudo está disciplinado lá no artigo 192 da CLT e na NR 15. E isso, como é que a empresa sabe se tem que pagar ou não? Quando a empresa contrata alguém, tem que fazer uma análise dos riscos da atividade. Então, se a empresa não fizer essa análise ou fizer e não cumprir, não pagar o adicional, aí o trabalhador pode entrar com uma ação na justiça e na justiça o juiz vai determinar uma perícia para ser averiguado o grau de insalubridade nas funções deste trabalhador. Obrigado aos doutores, doutor Charles, doutor Diego, seguem com a gente na edição, mande a sua dúvida previdenciária e trabalhista para eles. Vamos falar de água? E água você sabe, aqui a gente deixa o recado sempre da WaterSul, com seus purificadores e mineralizadores de água. Sou José Hernandes Bastianello, fundador da WaterSul e diretor comercial. Somos distribuidores dos purificadores de água Cerbran, Top Life, Aquavita Minerale e Soft Everest. Pegamos a água da torneira e agora vamos colocá-la no mineralizador Diamond. Vamos fechar e agora nós vamos tirar a água do mineralizador.
Agora vamos colocar o reagente. A água que saiu do mineralizador e na água que saiu da torneira. Agora vocês tiram suas conclusões. E aí ficou fácil, né? Você sabe, com a WaterSul e com seus purificadores e mineralizadores de água, você tem as melhores opções. Entre em contato com o time de vendas, tem o WhatsApp, tem o fone fixo. A entrega em Porto Alegre, região metropolitana, olha, é gratuita. Vamos com mais consultoria? Não, antes da consultoria, a gente tem recado. Recado importante, é da Magistratura Trabalhista. Então, tá no ar, o Amatra 4 trabalhando. No dia 26 de abril, comemoramos o Dia da Juíza e do Juiz do Trabalho. É uma profissão muitas vezes desvalorizada e criticada. Mas afinal, o que é ser um juiz do trabalho? É ser um porto seguro nas disputas do mundo laboral, de forma responsável e imparcial. É ser um ponto de equilíbrio entre os agentes econômicos e o trabalho. O juiz do trabalho aplica o direito. Não favorecemos uma parte em detrimento da outra. Buscamos a verdade real e a justiça conforme a prova dos autos. A justiça do trabalho não é uma exclusividade brasileira. Ela existe em muitos países. Não somos jabuticabas e nem alienígenas. A justiça do trabalho também é a que mais busca a conciliação, ou seja, as partes decidem o seu futuro com a ajuda do juiz ou da juíza. Todos os dias recebemos muitos processos. E qual é o nosso compromisso com eles? Sermos justos e trabalharmos de forma célere. A justiça do trabalho é a mais célere de todos os ramos e ainda arrecada bilhões em impostos. As magistradas e os magistrados do trabalho, sempre, dia após dia, decidem sobre o descumprimento dos mais básicos direitos trabalhistas, assim como sobre os mais complexos, fazendo com que a justiça do trabalho seja o agente de mudança para os trabalhadores e empregadores que têm os seus direitos garantidos. Por tudo isso, fica aqui a homenagem da Amatra 4 a esses juízes e juízas que labutam de forma justa e imparcial, atuando todos os dias com seu esforço próprio para que a lei e a civilidade prevaleçam nas relações de trabalho. E reafirmo, cada cidadão, cada cidadã pode ter nas juízas e nos juízes do trabalho a confiança da busca pela justiça e um compromisso com a celeridade e a efetividade. Muito grato, doutor Márcio Lima do Amaral, presidente da Amatra 4, sempre nos atualizando, né, das questões da magistratura e outras questões do direito do trabalho. Mais consultoria previdenciária, hoje é com o doutor Charles Pacheco. Doutor, o André de Santa Cruz do Sul, 50 de idade e 30 de carteira assinada, posso encaminhar a aposentadoria? Não, André, não poderá encaminhar essa aposentadoria porque não preencheu os requisitos legais para obtenção do benefício. Mas eu aproveito o encaminhamento da tua pergunta, doutor Solano, se me permite, de propor uma reflexão a toda a sociedade sobre a reforma da Previdência ocorrida no ano de 2019. Vemos aqui no caso do André um exemplo claro de como a reforma da Previdência postergou, adiou o momento da aposentadoria de tantos trabalhadores. Antes da reforma, o André se aposentaria, caso permanecesse a contribuir para o INSS, trabalhando ou não, aos 35 anos de idade, daqui a 5 anos. Sim. A reforma da Previdência, Solano, alterou de tal maneira e de forma tão gravosa os direitos dos trabalhadores que, pelas regras gerais atuais, o André se aposenta somente quando atingir 65 anos de idade. Então, de 5 anos que faltavam, passou para 15. Claro, André, tu vai ter direito a... Tu se encaixa em alguma regra de transição que te possibilita se aposentar antes dos 65 anos. Mas fica a pergunta, a reforma da Previdência realmente veio para acabar com privilégios? Boa pergunta. A questão agora é trabalhista do Cristiano, trabalho de eletricista no hospital há quase 2 anos, mas na carteira está com manutenção. Como fica isso, doutor Diego?
Cristiano, se você foi promovido de manutenção para eletricista, aí como eu falei na primeira resposta, a empresa tem que imediatamente alterar na sua carteira. Mas aí tem duas questões importantes da sua pergunta que a gente tem que refletir. Primeiro, qual que é a base salarial devida para o seu cargo? Aí a gente tem que analisar basicamente 2 documentos. Se o hospital tem um quadro de carreira organizado com os cargos e salários, e se a norma coletiva da categoria também tem ali as faixas salariais para cada cargo. E além da base salarial, tem uma questão interessante que é a periculosidade. Independentemente se você for eletricista ou da manutenção, se você tiver contato com um tipo de energia elétrica, e aí tem que ver a NR16 qual o tipo de energia elétrica que você tem contato, se é alta tensão, se é de proximidade ou não. Sim. Aí você tem direito também à periculosidade, que é na base de 30% sobre o seu salário básico, sobre o salário da categoria no caso, né, ou o seu fixo. Então tem que analisar base salarial e a questão da periculosidade. Tá certo. Obrigado aos doutores. Eles seguem com a gente, mandando a sua dúvida para as consultorias de Previdência e de Direito do Trabalho. Vamos para mais um espaço de opinião? Chega agora o recado dos aeroviários de Porto Alegre. Olá, eu sou a Melissa Vargas, do Sindicato Aeroviários de Porto Alegre. O último dia 28 de abril foi dedicado à memória das pessoas que sofreram acidentes de trabalho, têm doenças ou faleceram em decorrência de acidentes de trabalho. Esse índice tem aumentado consideravelmente após a terceirização de muitos setores, e o setor aéreo não está fora disso. Empresas terceirizadas já estão ocupando posições de rampa, de bagagem, de check-in. Isso é alarmante porque elas não recebem a qualificação necessária e acabam substituindo aeroviários que estão há muitos anos na função. E quando se fala em aviação, quando se fala em aeroviário, se fala em segurança de voo. Os aeroportos têm que ser ambientes seguros. Portanto, fica aqui o nosso alerta ao público em geral e ao aeroviário de que policie essas atividades e reporte todo e qualquer risco que perceba no seu dia a dia de trabalho. A terceirização é necessária em algum momento, sim, porque o emprego é necessário, mas nós precisamos que essas pessoas sejam melhor qualificadas, que não se precarize o serviço. Segurança de aviação para o funcionário e para o cliente, para o passageiro. Muito obrigada, bom domingo. Agradeço a Melissa Vargas, diretora do Sindicato dos Aeroviários da capital. Mais consultoria previdenciária hoje com o Dr. Charles Pacheco, a Balbina de São Léo. Fiz 60 de idade em 16 de janeiro, contribuí para o INSS por 19 anos. Com que idade me aposento, Dr. Charles? Dona Balbina, a senhora se aposentará quando atingir 62 anos de idade, independentemente de novas contribuições previdenciárias. Mas é importante que a senhora não perca a qualidade de segurada até atingir os 62 anos de idade. Obrigado, Dr. Charles. Agora a gente vai falar sobre as regras sanitárias. Sim, a gente tem quadro especial aqui no Boca. Então tá no ar os direitos da saúde. Olá, eu sou a Cristiane Schuch, advogada especializada em Direito da Saúde. E hoje eu vou conversar com você sobre a terapia ABA pelo plano de saúde. A terapia ABA, que significa análise do comportamento aplicada, é a aplicação da psicologia comportamental para o tratamento do transtorno do espectro autista. Muitas vezes, o plano de saúde nega este tratamento. Ocorre que esta negativa em negar o fornecimento do tratamento ABA é uma prática abusiva pelo plano de saúde. Isso porque todo plano de saúde é obrigado a cobrir a terapia ABA para a pessoa autista, conforme indicação médica e sem limite de sessões. Importante dizer que um bom laudo médico fará toda a diferença na hora de direcionar esse tratamento junto ao plano de saúde. Por isso, peça ao seu médico um laudo completo que direcione este tratamento, indicando que ele deve ser realizado por profissionais especializados, assim como apontando o número de terapias indicadas para o tratamento do seu paciente. Que junto ao plano de saúde é preciso fazer o pedido administrativo. Com a negativa em mãos, será possível você entrar na via judicial contra o plano de saúde. Caso o plano de saúde não possua os profissionais capacitados na rede credenciada
Ele deve custear esse tratamento com um profissional não credenciado ou então a família poderá buscar na via particular um profissional especializado e após pedir o reembolso pelo plano de saúde. Portanto, independente do método de tratamento que o médico indicar, seja ele o método ABA ou Denver, é a obrigação do plano de saúde estar fornecendo o melhor tratamento para este menor autista, seja ele dentro da rede credenciada ou fora dela. Qualquer dúvida, procure um profissional especializado na área de direito da saúde que vai poder te auxiliar caso o tratamento do seu filho for negado pelo plano de saúde. Fique atento aos seus direitos. Direito da saúde não pode esperar. Muito obrigado, nossa especialista, a doutora Cristiane Chu. Ela e todo o time das meninas aí dos direitos da saúde. Mais consultoria trabalhista, hoje com o doutor Diego Paim, do Dias e Paim Advogados. Doutor, o Aldair de Guaíba trabalha numa empresa de transporte coletivo há 22 anos. A revisão do FGTS que está para ser votada, precisa entrar com a ação antes de sair a ação ou devo aguardar? É o que quer saber o Aldair. Olha, Aldair, o mais seguro era ter entrado com a ação antes de iniciar o julgamento no STF, tá? Inclusive o julgamento está em curso. São 11 ministros a votar, por enquanto votaram o ministro Barroso e o ministro André Mendonça. Agora, por último, o terceiro a votar, que foi o ministro Nunes Marques, pediu vista, então o julgamento, ele por enquanto está suspenso. A gente não sabe o que o STF vai concluir. Eles podem negar, né, a correção ou podem dar a correção e a gente não sabe qual índice. E se der, ainda eles podem determinar a partir de quando. Os dois primeiros votos foram para corrigir pela poupança, que é uma pequena melhora na correção do FGTS, e ainda somente daqui para frente. Então a gente tem que aguardar a decisão aí do STF para ver o que fazer. Aguardemos, ficaremos atentos. Bom, a gente vai dar aquela paradinha, né, para você tomar uma água em nome da WaterSul e na volta tem consultoria trabalhista, consultoria previdenciária, tem o nosso quadro dos servidores públicos, mais à frente aqui no nosso Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. De volta com o Boca, na manhã do seu domingo, vá participando, mande a sua dúvida de previdência, dúvida trabalhista. Nossos consultores estão aqui, estão aguardando para responder as questões para vocês. E mais à frente, direitos dos servidores. Se você que é servidor público, fique ligado, participe, mande a sua dúvida também. Mais uma, doutor Charles, o Rogério. O tempo de auxílio-doença também pode contar para a aposentadoria especial? Sim. O segurado que exerce atividade especial quando em gozo de benefício por incapacidade, seja ele acidentário ou não, tem direito ao cômputo deste período como tempo de serviço especial. E foi exatamente isso que decidiu o Superior Tribunal de Justiça quando julgou no ano de 2019 o tema 998. Perfeito. A dúvida agora é do direito do trabalho da Carolina. Meu pai trabalha numa escala de 4x1, ele é vigia, mas a empresa que ele trabalha fez um contrato de 12x36. Só que a empresa exige que meu pai faça uma escala de 5x1. Está correto, doutor Diego? Carolina, vamos para a regra geral, tá? 8 horas diárias e 44 semanais. Essa é a regra do limite da carga horária do trabalhador. A escala 12x36 já é uma exceção à regra, tá? Que desde 2017 é aceita em qualquer categoria. Agora, a escala 4x1 e 5x1, se for de 12 horas trabalhadas por dia, na semana dá 72 horas trabalhadas. E, então até tem normas coletivas prevendo essa escala, mas a jurisprudência trabalhista, ou seja, os juízes e tribunais, não aceitam bem essa escala e mandam a invalidar e a empresa pagar a hora extra em cima dessa escala. Obrigado aos doutores, eles seguem conosco aqui no Boca no Trombone. Chegou a sua vez, chegou a sua hora, servidor público. Vamos responder as suas dúvidas no nosso quadro Os Direitos dos Servidores. Bom dia, Solano. Bom dia, amigos do Boca no Trombone na TV.
Eu sou Marcelo Tassinari e hoje no quadro Direitos dos Servidores eu vou responder uma pergunta que veio lá pelo canal do YouTube do programa. É a pergunta do Sérgio. Ele é servidor público federal da Fundação Universidade de Rio Grande desde 1995 e, segundo ele, a partir de 2012 ele começou a receber o adicional de periculosidade na proporção de 10%. De lá para cá, a fundação não certifica para ele atividade perigosa. E em virtude disso, segundo ele está perdendo o abono de permanência. O que fazer? Pergunta o Sérgio. Sérgio, a primeira coisa é fazer um protocolo e requerer-se no formulário PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse é o formulário que vai mostrar a exposição aos agentes nocivos à sua saúde ou integridade física, no caso a periculosidade. E sim, se você é vigilante armado desde 1995, você está exercendo uma atividade perigosa e por mais de 25 anos. E tem direito, sim, à aposentadoria especial. Faz o pedido de PPP e aí vai fazer o pedido de abono de permanência, dizendo que quando completaste 25 anos de atividade perigosa, tinha direito já à aposentadoria especial. Provavelmente, o regime próprio, a União, a Fundação, vai negar o seu direito e você vai ter que propor uma ação judicial. Neste caso, não para requerer a aposentadoria, mas para requerer o reconhecimento da atividade especial perigosa e o direito ao abono de permanência. Sim, retroativo desde quando você completou 25 anos de atividade especial. Por hoje é só e até o próximo Direito dos Servidores aqui no Boca no Trombone na TV. Muito obrigado, doutor Marcelo Tassinari, nosso especialista na área dos servidores públicos. Rapidíssimo para as últimas aqui, o Roberto de Canoas. Sua cidade aí, doutor Charles. O que está acontecendo com o consignado? A gente vai aos bancos e eles alegam que o INSS não liberou nada ainda com a margem nova, é verdade? Esse problema aconteceu realmente até o final, mais ou menos, de março. A partir de abril, eu acredito que essa situação já tenha sido normalizada, Solano. Tá certo, obrigado, doutor. E a Mara, uma dúvida do direito do trabalho, tem uma lavanderia, tem uma funcionária que está trabalhando comigo há quase 6 anos e falta 2 para ela se aposentar. Posso demiti-la? É o que quer saber a Mara, doutor Diego. O que a Mara pergunta para nós é sobre aquele período a estabilidade pré-aposentadoria. Isso existe, mas só para aquelas categorias que a norma coletiva do sindicato prevê. Então tem que analisar, Mara, a norma coletiva da categoria, né, dessa funcionária para ver se tem lá essa estabilidade no período pré-aposentadoria. E olha só que legal, ó, a gente faz o programa para audiência, né? Então o recado aqui do Fabrício Haas, lá da terra do chimarrão, lá de Venâncio Aires. Parabéns pelo programa, importante ter profissionais abordando os direitos dos trabalhadores. E de excelência aqui, né? Doutor Charles Pacheco, muito obrigado pela participação. Até uma próxima aqui no nosso Boca. Muito obrigado, Solano. Foi um prazer estar aqui presente no Boca no Trombone. Conta sempre comigo. Doutor Diego Paim, satisfação ter um amigo novamente aqui. Até a próxima. Doutor Solano, é sempre uma honra e um prazer. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tá certo. Pessoal, vamos ficando por aqui, né? Mas o encontro está marcado. Semana que vem, a partir das 8h30, muito mais interatividade nas áreas do direito da Previdência, do direito do trabalho, os quadros especiais, a opinião dos parceiros. E claro, lembro você, durante a semana a gente faz aquele bate-bola no @programa Boca no Trombone, lá nas redes sociais. Te inscreve agora lá no nosso canal do YouTube, tá certo? Encontro marcado aqui na Band TV, 8h30, no próximo domingo. Até lá!